Boa noite a todos, que Jesus nos ampare. É um imenso prazer, mais uma vez, estarmos reunidos para fechar o nosso ciclo de palestra sobre a consciência. Hoje a consciência do cosmos encerra, mas nós já fomos convidados para o ano seguinte para fazer temas novos e diferentes. E nós aceitamos com imenso carinho, com imenso prazer, porque esta casa também é a nossa casa. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar um lugar. E depois que eu tenha ido e vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde estiver, aí estejais também. Jesus faz um apelo aos homens de primeiro não turbar o coração, não perturbar o coração, não deixar pesado pelas coisas que vê. Antes, ele já tinha falado da fome de justiça e da pacificação. Lá no monte, quando ele está dizendo, bem-aventurados que têm fome de justiça, bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados mansos e humildes. E neste momento ele está dizendo para não turbar o coração, não perturbar o coração, para que possamos encontrar a paz. Um coração perturbado, um coração pesado como esse da nossa imagem, fica difícil de encontrar a paz. E Jesus, por causa disso, por saber o quanto é difícil a vida encarnada e o quanto nós perturbamos o próprio coração, apesar do projeto, ao encarnar e dizer eu vou conseguir, eu vou fazer tudo certo, ele veio para nos dar um roteiro de vida, um roteiro que pudéssemos caminhar olhando para as estrelas. Roteiro este que ensina o amor a Deus, o amor ao próximo e reconciliar-se através do momento em que vive ou no futuro. O roteiro que Jesus nos dá, ele nos garante que nós possamos melhorar agora ou melhorar no futuro, mas nos chama a atenção para melhorar agora, tomar consciência para que o futuro seja mais brando, seja mais pacífico. E esse momento de ter coragem de perdoar o irmão, esteja ele na roupagem de um familiar, que é o mais difícil, de um amigo, de um adversário pertinaz, esteja ele fisicamente presente ou ausente, encarnado ou desencarnado. Todas estas situações são muito difíceis para perdoar. Por isso que nós precisamos desse roteiro de reconciliar. A melhor coisa que nós podemos fazer é perdoar. Porque ao perdoar, a doutrina espírita nos esclarece que ao perdoarmos, parou os nossos laços de vinculações pesadas e começa o momento de desvincular. E o perdão é o primeiro passo para a desvinculação com todos aqueles que não estão vivendo bem conosco. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E ele espera que nós tenhamos um olhar maior do que o nosso próprio ego. E ele diz para não perturbar o coração, porque todas as coisas materiais são perecíveis e difíceis, e por isso precisamos vencer o nosso egoísmo. Os espíritos nos alertam que o egoísmo é o maior escolho da humanidade. Porque deixar o rompante de si mesmo e acrescentar o próximo em nossa vida, temos que fazer sacrifício.
E quem de nós quer fazer sacrifício? Quem de nós quer dar a mão àquela face que Jesus disse? Oferecei a outra face quando alguém te bate na face? Nós não queremos fazer isso porque e o meu orgulho? E o meu amor próprio, como é que fica? Aonde é que eu vou parar se todas as vezes eu ceder? Seria bom que quando nós falássemos isso, um amigo espiritual dissesse assim com uma tijolada na nossa cabeça, no paraíso, é neste lugar que irás parar com todas as vezes que ceder, porque a cada perdão, as desvinculações difíceis ficam longe de nós. Jesus olha para Jerusalém e chora. Esta cena, este momento, são os evangelistas que nos contam que Jesus senta, olha no horizonte, vendo Jerusalém à distância e chora amargamente. E é neste momento que ele começa a contar as predições, o futuro, aquilo que nos alcançaria. Ele fala das provas e expiações. Ele fala das guerras e rumores de guerra. Ele fala das desavenças familiares, a fome, a doença. Ele fala que essas coisas todas irão acontecer por causa da dificuldade que o homem tem em dar leveza ao coração. E mais uma vez ele diz, não turbe o vosso coração, não perca a esperança, seja grande e maravilhosa a sua esperança, porque eu não vos abandonarei. Mas quando nós estamos na prova, quando nós estamos naquele momento difícil, a primeira coisa que nós pensamos é que a espiritualidade nos abandonou. Cadê a espiritualidade? Eu não estou vendo espíritos amigos. Cadê os meus amigos? Onde é que está o meu guia mediúnico no caso de quem seja médium? O meu guia mediúnico parece que tomou um chá de sumiço. Não vejo, não escuto, não fala comigo. Só porque eu estou em prova. Quando eu estou bem, ele aparece. É mais ou menos estas coisas que nós fazemos. E às vezes nós achamos que só nós, os espíritas, é que fazemos isso, mas não é verdade. Todos nós, em qualquer patamar religioso que nos encontramos, perdemos a esperança diante das provas. E achamos que as provas é uma carga muito difícil que Deus coloca sobre nós, esquecendo que as provas e as expiações que passamos são as nossas escolhas. Porque naquele momento que Jesus ensina que o semeador saiu a semear, ele está dizendo que somos semeadores, mas que também somos sementes e que também somos campo. Então, como nós estamos nas três fases, quando nós semeamos, nós somos felizes. Na hora que o campo começa a frutificar, que nós temos que colher a semente que plantamos, nós achamos que é responsabilidade de Deus e dos amigos espirituais. Engano que cometemos. A esperança está na certeza da existência de Deus. Ele diz, credes em mim e também em Deus. Quando Jesus está falando isso, ele está presente em carne, ele está encarnado e ele está falando isso para os seus discípulos. Ele não está falando para a multidão, ele está reunido com os seus discípulos e está dizendo para eles, credes em mim, o que eu estou falando é verdade. Credes também no Pai. Porque eu e o Pai somos unos, nós estamos sempre juntos e Ele existe. Se Ele não existisse, eu já teria dito para vós, mas Ele existe. Jesus está falando isso para um povo que já tinha a consciência de um Deus único em espírito e verdade. Ele não está falando para a multidão que era mesclada de conhecimento e mesclada de entendimento, que ora acreditava no Deus dos judeus e ora acreditava nos deuses de Roma. Ele está falando particularmente. E Jesus fala para nós particularmente.
acredita em mim, confia em mim, acredita em Deus, confie em Deus. Ele não nos abandona, eu estou uno com Ele, vós também podeis estar. Mais à frente, muitos anos depois, quando a doutrina foi codificada, o que o Kardec diz? Que nós não temos um capítulo dizendo sedes perfeito como o Pai o é? Consulhando-nos, convocando, chamando-nos para ser uno com o Pai como Jesus o era. Muitas vezes, quando nós lemos essa parte, nós falamos assim, não é bem isso que Jesus quis dizer. Pois então, meus irmãos, Jesus em nenhum momento dos seus ensinos jamais deixou uma única vírgula fora do lugar e nunca disse algo que quisesse ser outro ou parecer com outra coisa. Ele disse que ele era perfeito e que se nós nos esforçássemos, também o seríamos e seríamos uno com o Pai. Precisamos acreditar nisso e avançar em nosso processo evolutivo, não se manter estabilizado nem estacionado. E quando nós chegamos, quando nós alcançamos a doutrina espírita, perdemos a inocência. Não podemos mais dizer ou alegar ignorância. A partir desse momento, nós sabemos que somos responsáveis pela nossa melhoria e pela melhoria do nosso próximo, que atuamos pessoal, individual e em coletividade. Mas de agora em diante, toda a terra saberá que há um único Deus e Ele é amor. Até esse momento, até a vinda de Jesus, não se tinha muita certeza. Um povo acreditava num Deus único, mas todos os outros acreditavam em vários deuses. Que vai de Baco, que vai de Ceres, de Júpiter, de Marte, que não vou descrevê-lo porque vou esquecer alguns com certeza. Então, quando Jesus veio, ele veio mostrar que não havia como acreditar em muitos deuses, porque derrubaria a lei imutável que Deus tinha criado. E que essa lei estava sujeita a todos. E ele veio mostrar que o amor era a chave e o roteiro para ir ao Pai. Ele diz, o meu Pai trabalha todos os dias. Qual de vós que o filho pede pão e tu ofereces uma serpente? Nenhum de nós. E aí ele diz, imagine Deus, o Criador. Esta certeza começa a mudar a estrutura e o pensamento da terra. E aí nós vamos ver que até Jesus, grandes civilizações que diferiam no pensamento, que acreditavam em muitos deuses, desaparecem. A civilização do Egito. Todas essas civilizações, adormecidas no tempo e esquecidas no tempo, são civilizações que acreditavam em vários deuses e que se perderam. As civilizações, os espíritos encarnados naquele lugar, continuam encarnando e aperfeiçoando e melhorando. Muitos de nós podemos ser desta civilização antiga. Quando nós encontramos alguns irmãos que têm uns estados atávicos, estado do passado muito grande, tipo assim, eu amo demais extraordinariamente o Egito, aquela época que era boa, ou então lá em Roma, muitas vezes pode estar só fazendo uma reminiscência do passado, levantando um pequeno véu de si mesmo e lembrando-se quando não acreditava em Deus único. É a parte material sempre que desaparece e não a espiritual. A mudança começa a ocorrer quando o homem vai ensinando uns aos outros que Deus é amor e que Jesus é o seu governador e o nosso Salvador. Nós, os espíritas, já compreendemos Jesus como governador da terra. Outros patamares religiosos encarnados na Terra acreditam em Jesus apenas como Salvador.
mas nós sabemos que Ele nos salva de nós mesmos e também governa as nossas vidas, na terra e em outros lugares que eu vou contar. Jesus direciona os nossos passos. Ele é o nosso zênite, Ele é o nosso norte, a nossa luz para seguirmos. Seguirmos para onde? Para o universo à nossa frente. E aí, quando nós começamos a compreender o que Jesus quis dizer com essas muitas moradas, nós vamos compreendendo que a nossa casa não é somente a terra. Por isso que esse ciclo de palestra começa naquela consciência de si, descobrir quem somos. Partimos para a consciência do outro, quem está conosco. Tomamos consciência do orbe, da casa em que moramos, que o neto não viu, foi viajar, né? Mas tomamos consciência da casa do outro. E por fim, tomamos consciência da nossa casa enquanto universo. É o espaço que temos à frente. E como é que sabemos que isto é real? Jesus nos esclarece isso. Há muitas moradas na casa do Pai, e eu vou para estas moradas, nos mostrando que o cosmos não é solitário e nem isolado, o que ele pode, em seu imenso processo evolutivo, viajar pelo cosmos e agir sobre o mesmo. Lembre no início, há muitas moradas na casa do Pai e eu vou preparar outras. E eu vou preparar lugar. Ele vai fazer o quê? O que Jesus vai fazer quando ele diz que vai preparar lugar? Ele vai fazer publicidade, ele vai falar de nós, ele vai fazer merchandising, ele vai preparar um lugar, ver um lugar para nós ficarmos, para fazer amigo e reservar espaço. Imagina, se nós estamos aqui encarnados, queremos viajar para qualquer lugar, a praia, nós temos que ter um lugar para ficar. Imagine viajar no universo, fazer parte do universo. Nós precisamos sim ter um lugar para ficar hospedado. Ficar com quem? Ficar como? Ficar onde? E é esses lugares que Jesus vai preparar. E por que ele vai preparar esses lugares e nós ficamos assim tão felizes? Tem gente que não fica feliz. Infelizmente, tem gente que nem sabe que Jesus está fazendo essa propaganda nossa de que nós somos bons. E ele fez a propaganda de nós muito antes mesmo de falar das provas que passaríamos. É quando ele diz para Deus numa linda e longa oração, ele fala: Pai, eles são meus, todos eles, nenhum deles se perderá. Eu confio neles. E tem mais uma coisa, em particular, eu vos amo. Jesus fala isso de nós. E nós? Como é que nós reagimos? Como é que nós pensamos? Estamos próximos de um evento bastante comercial sobre Jesus. Tem bastante presente, tem bastante árvore, tem bastante luzes, tem bastante coisas. Mas precisamos de um convite especial. Convidar alguém muito especial. Alguém que há muitos anos diz que nos ama. E que nós não vamos nos perder. Se nós não vamos nos perder, nós vamos para essas casas, para essas moradas. E se nós vamos para essas moradas, ele está fazendo propaganda de nós. Então nós precisamos fazer jus a estas propagandas. E quando estivermos prontos, quando nós estivermos prontos, não é a hora que nós queremos. Aqui eu gosto de lembrar de Raul Teixeira. Raul Teixeira diz que o Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque precisa aguentar.
precisa estar firme, precisa estar forte. Então, eu gosto de lembrar dele. Então, quando nós estivermos prontos, muitas vezes nós queremos. Eu acredito em Jesus, estou salvo, já posso ir para o paraíso. Nós pensamos isso. Eu vou na casa espírita 4 vezes por semana. Cada vez eu trabalho numa coisa. Um dia eu sou médium, um dia eu sou passista, um dia eu faço preleção. Eu já estou com o convite prontinho para essas moradas. Estamos mesmo? Vamos ver. Precisamos de outras coisas para ter esses convites. Ou seja, quando pudermos ver essas coisas, conhecer a verdade e quando aprendermos dele a mansietude e a humildade, ele vem nos buscar e vai apresentar o cosmos. O mundo todo vai se descortinar à nossa frente e seremos um viajor como estrela linda e guia pelo espaço, como conta Emmanuel ao falar de Alcione, se preparando para mais uma encarnação para resgatar um irmão muito amado. Essa humildade, essa mansietude para sermos estrelas brilhantes, extraordinárias que viajam pelo cosmos. O cosmos à nossa frente, temos que ter a consciência desse cosmos, deste infinito, deste universo e seus moradores. Nós somos professantes de uma doutrina que crê na pluralidade das existências. Quando um irmão fala que viu um irmão que não habita no órbita da Terra, o que nós falamos para ele? Você está com febre. ET não existe. E nós somos admiradores. Nós somos governados por um extraterrestre. Porque Jesus não é da Terra. Porque o Evangelho nos conta que quando a Terra foi feita, ele já estava com o Pai. E que tudo o que foi feito na Terra foi feito por ele. Temos que ter, sim, admiração, coração aberto, solidariedade e amizade para conhecer tudo que o Pai pode fazer por nós. E nós temos que ter um relacionamento de bondade e de amor. Conhecer melhor os nossos amigos espirituais. Nem todos eles que nos falam semanalmente são terráqueos. Fazem parte da humanidade, fazem parte do universo, fazem parte do cosmos infinito, que são as moradas do Pai. O respeito começa em nós. O respeito pelo cosmos começa em nossa casa. Jesus fala que precisa preparar essas diversas moradas. Mostra que o Pai e os seus auxiliadores diretos estão sempre operando, construindo. Ele não diz para os fariseus, quando eles estavam preocupados se lavavam ou não as mãos, o meu Pai trabalha todos os dias. Nós queremos trabalhar 12 meses e ter um mês de férias, e queremos 13º, e queremos férias de julho, e queremos feriados prolongados para viajar. Mas nós não estamos de férias na Terra. Nós assumimos um compromisso de melhoria. Lógico que podemos fazer todas essas coisas que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que precisamos da responsabilidade. A responsabilidade conosco mesmo, a responsabilidade de crescimento e a responsabilidade com o nosso próximo. Muitas vezes uma casa para de funcionar porque os irmãos desaparecem, ocupados demais com as suas coisas materiais.
Eu tenho que correr atrás das minhas coisas materiais. Eu costumo sempre dizer que não tem importância se nós estamos correndo atrás do pão nosso de ontem. Não tem importância, desde que nós continuemos a trabalhar. Um dia teremos o pão nosso de hoje. Porque nós vamos nos aperfeiçoando e vamos ganhando direito, porque as nossas semeaduras ficam melhores. Os espíritos, no mais alto grau de evolução, auxiliam os que estão a caminho. Eles interagem conosco o tempo inteiro. Nos tempos idos, lembra na época dos profetas? Cadê o ano? Ele fala dos profetas. No tempos idos, lá no tempo dos profetas, os espíritos, eles chamavam de anjos. Conviviam com eles o tempo todo, compartilhavam, dividiam o pão, desconjuntavam nervos. O Antônio deu risada quando eu disse que ia falar isso. Ele desconjuntava um nervo. Lembra de Jacó lutando com um anjo? Por que Jacó luta com o anjo? Por que um espírito vem lutar com Jacó? Porque Jacó está retornando para a casa do irmão e ele vai com pensamentos ruins. Ele vai bolando uma ideia de como é que ele atraiçoaria o irmão de acordo com a atitude do próprio. Se ele agir assim, eu faço assim. Se ele agir assim, eu faço assim. E ele vai preparado para a guerra. Ele coloca os seus homens na frente, coloca os seus soldados, os seus escravos na frente e no final, no fim de todo, a sua família. Quem não lembra da família de Jacó, Lia e Raquel? E no meio do caminho, o anjo do Senhor intercede. Luta com ele. E Jacó era um homem forte, um homem do campo. A luta foi boa, tão boa que o espírito desconjunta a sua perna. E a partir de então, Jacó, que se torna Israel, que todos nós conhecemos, manca. E é muito claro no Evangelho. Israel, ou Jacó, cocheava devido a uma luta com o anjo do Senhor. E ele muda para Israel, que quer dizer exatamente isso, aquele que lutou com Deus. E hoje nós temos a dificuldade, com doutrina espírita, com codificação, com esclarecimento, nós temos dificuldade de entender a espiritualidade em torno de nós. Temos dificuldade de compreender os nossos médiuns. Se os nossos médiuns têm uma mediunidade um tanto quanto além, achamos que ele está precisando de um médico, de um psiquiatra. Então, nós precisamos filtrar esse entendimento, lembrar que os amigos, os espíritos, no mais alto grau, nos auxiliam e que nós podemos nos colocar em auxílio, ajudando-os. De que maneira que nós podemos ajudar os espíritos evoluídos? Nos auxiliando, se esforçando para evoluir e auxiliando os demais, consolando, enxugando lágrimas, mas principalmente esclarecendo. O homem que você viu peixe só come uma vez. Se você ensinar a pescar em alto mar, você come sempre. Esclarecimento, aonde quer que estejamos, vamos sobreviver, vamos compreender essas moradas, vamos compreender o universo e nunca mais vamos olhar para as estrelas com medo, nem para as nuvens, nem para as chuvas, muito menos para os raios e trovões que são magníficos. Desde os mundos primitivos, inferiores, expiações e provas, nós, regeneradores, superiores ou felizes,
Sabemos que há uma grande diferença nesses mundos. Aquele primitivo, aquela imagem, nós já passamos. Hoje nós estamos nessa, altamente tecnológico, mas ainda com expiações, com provas e com moral inadequada. Se a nossa moral já estivesse igualitária, nós já estaríamos em regeneração, que é o nosso próximo passo. Por isso que os amigos espirituais têm nos acudido aos montes, de nave, de todas as casas, em todos os lugares. Você vê Bezerra, você vê uma infinidade de espíritos superiores dizendo: é um momento, vivemos a grande transição, porque a terra deixará de ser expiação e provas e alcançará o seu auge de regeneração. O progresso do homem encarnado e, consequentemente, a nosso progresso espiritual e moral na condição de espírito fará de nós uma existência terrena que deve ser vivida com prazer e emoção. Por ora nós não temos, por ora nós somos temerosos, por ora nós temos medo de ver um jardim, de andar na rua, de conversar com qualquer irmão que nos vê. Mas nós teremos uma existência assim, com prazer, com alegria, com riqueza de espírito, riqueza de moral, e nós vamos deixando as faixas inferiores para alcançarmos a felicidade de alma, a felicidade fraterna, lembrando que o Deus é o Criador do universo e que toda a humanidade, todos nós, somos irmãos. Jesus nos dá técnicas e condutas especiais para conseguir o reino. Como que ele faz isso? Desde que nós colocamos em prática exatamente tudo o que ele explicou como Evangelho, tudo o que ele explicou em sua Boa Nova. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o vosso irmão como a vós mesmos, perdoai os vossos inimigos. Se alguém lhe tome a capa, ofereça também a túnica. Se alguém te constrange a andar 1000 passos, irado ainda 2000. Se alguém lhe bate a face, ofereça outra. Reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho. Sede simples como as crianças, carregue em seu íntimo a humildade, a mansietude e a simplicidade. Ele nos dá as técnicas. Precisamos colocar em prática para que nós possamos também conhecer a região que ele veio, região que ele dominava, denominava como reinos dos céus. E iremos ver todas as hostes felizes do Senhor habitando em todos os lugares, e nós fazendo parte deste imenso universo diante dos nossos olhos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animado ou inanimado, está sujeito pela vontade de Deus. É assim que Ele quer, é assim que Ele fez. Nós fomos criados para a grandeza, a prosperidade e a felicidade infinita. Qualquer dor, qualquer lágrima, qualquer solidão, qualquer paixão, qualquer ódio, qualquer vingança, são obras criadas por nós, distanciando-se do Pai, distanciando-se do Criador. Ele nos dá a oportunidade para lhe conhecer. Ele próprio, como eu disse, procedente de uma morada ditosa, superior à terrestre, denominada o Reino dos Céus, que não sabemos se está na galáxia do girassol, é só figurado, viu gente? Repete-se as vidas corporais
para o Espírito quantas vezes forem necessárias, para que o nosso burilamento, a nossa plenitude, sob o compassivo olhar de Jesus, das mãos misericordiosas, o homem possa doar, superar, penetrar, encher-se de paz, mediante o amor, mediante o empreendimento da própria ascensão espiritual. Assim, os espíritos reunidos em assembleia fortalecem os laços de amizade, se encontram em todos os lugares, comunicações e pensamento. A comunicação é através do pensamento, a linguagem universal, em plenitude com o Criador e a coletividade dos espíritos, a alma do cosmos. O grande acontecimento da regeneração da nossa humanidade, de nós encarnados na Terra, estão para acontecer. O cosmos e as inteligências que o habitam são parte da vontade única que nos mantém em unidade, em harmonia. Deus, a causa primária de todas as coisas. Para nós, chegou o momento de transformação em que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, passar de expiações e provas, ou provas e expiações, para a regeneração. E nessas palavras não há nada de místico e nem de mágico, mas cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade do homem se quebra, cai por terra. E seremos a geração nova. Agora é a esperança. Porque muitas vezes nós falamos, nós trabalhamos para o mundo de regeneração. Quem habitará o mundo de regeneração? A geração nova que habitará o mundo regenerado somos nós. Nós não vamos e voltamos quantas vezes sejam necessárias. Nós não somos herdeiros de nós. Nós não recebemos os benefícios do empenho de trabalhar na vinha do Pai. Lembra da parábola da vinha? Nós seremos a geração nova. Essa geração pode habitar a terra, pode habitar outras moradas, pode adquirir o direito de ir, vir, conviver, estar aqui, estar acolá, porque a renovação integral já aconteceu e da regeneração para mundos superiores e felizes. E todos nós fazemos parte disso. Nós acreditamos que para haver a regeneração da Terra, há necessidade de desaparecer todos os encarnados, como desapareceram aquelas civilizações antigas que mostrei, e recomeçar com outros espíritos superiores vindo de outro lugar. Quando nós pensamos e acreditamos nisso, esquecemos da doutrina espírita que nos esclarece na Gênese que a geração nova seremos nós. Que não há necessidade de fazer a troca de todos os espíritos, mas a mudança de um aqui, outro acolá e outro depois de lá, vai modificando os outros também. E aí todos uns ensinando uns aos outros, desencarnamos e encarnamos, continuando o nosso trabalho, aperfeiçoando. Assim, quando nós olharmos para uma geração que aqui está presente e que nós dissemos que ela está perdida, não percam as esperanças. Eles são espíritos infantis que brincam com a vida tanto quanto nós brincamos, mas que um dia despertará. E se o seu despertar retardar, Jesus, em sua bondade e misericórdia, o leva a outro mundo que melhor o conduz, que o melhor lhe diz:
dentro das suas especificações e entendimento de sua encarnação. Agora, nós que já temos a consciência, queremos a Terra, então nos esforcemos para ficarmos na Terra cada vez mais e melhor. Para compreender, ter consciência e aceitar o cosmos como nossa morada, nosso lar, a casa do Pai e a nossa. É necessário aceitar e modificar o lar que habitamos, dando-lhes condições morais e pacíficas para que todos do cosmos possam sentir-se em casa, tanto quanto oferecemos a nossa como um lar de paz àqueles que chegam. Os irmãos nossos que gostam de ficção e que gostam de filmes do tipo Jornada nas Estrelas, mostra que o progresso da Terra, quando houve a união dos planetas, a federação de planetas, aconteceu quando o homem inventou um tipo de voar muito rápido. Entendeu? Sim, voo de dobra. Acontece que os espíritos amigos nos esclarecem que a dobra que há em nós é a moral. Os espíritos nos chegam quando nós melhoramos moralmente e não tecnologicamente. Pessoas e acontecimentos foram antecipadamente examinados para que possa seguir com o coração tranquilo e a mente alada aos cimos da vida exuberante. É Joana nos esclarecendo sobre a mudança que vai ocorrer na Terra. Espíritos amigos corporificam-se em membros ativos de tua família, ou chegam de outros clãs de outros lugares do cosmos, para te oferecerem a mão em serviço na tarefa da reestruturação do bem que te compete desenvolver. A espiritualidade nos esclarece que aquele bem, aquela regeneração que desejamos, aquele mundo de paz que almejamos, depende de nós. É tarefa nossa para ser desenvolvida. Eles nos esclarecem que o cosmos inteiro é habitado, que o cosmos inteiro é solidário e não solitário, que o cosmos inteiro viaja e participa conosco. Mas a tarefa nos compete, ninguém fará por nós. Jesus mesmo nos esclarece isso, dizendo: eu vim para que tenhais vida em abundância. Ele veio para que tivéssemos vida em abundância. Nós é que precisamos dar abundância a esta vida. E ele diz, depois que ele voltou à espiritualidade: agora, vinde a mim, quem está descansado. Ele veio e nos deu vida em abundância, mas agora nos cabe ir. Para encerrarmos, irmãos, eu quero fazer a prece desta noite. E para fazer a prece dessa noite, eu quero esclarecer-lhes. Olha que coisa linda essa palavra. E depois, quando eu descer ali, os irmãos também esclareçam-me nesse sentido de comunicação, nesse sentido de troca de informação e nesse sentido de confraternização com a espiritualidade. A espiritualidade aqui presente trouxe infinitos irmãos nossos para compreender por que havia a necessidade de deixar a Terra. Porque nós, na grande maioria, sentimos a necessidade e um impulso para o bem, para o moral, para crescermos, para evoluirmos. Esses nossos irmãos irão para outros lugares do cosmos, num lugar talvez primitivo,
talvez provas e expiações como nós estávamos lá no século 2, 3 e 4. Mas irmãos nossos que se despedem com a confraternização de nos ver pensando bem, nos ver sentindo bem, nos ver compreendendo que o Pai Criador nos cobre de amor, de bondade e de justiça. E a espiritualidade presente consola e enxuga lágrimas, não somente dos que estão desencarnados e que partirão, mas consolam e enxugam lágrimas nossas, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas. Consola aquela dor que carregamos no coração, consola aquela esperança que lutamos, aquela vontade de que a saúde nos volte, aquela vontade que aquele trabalho nos dê certo, aquela vontade que aquele irmão nos perdoe, aquela vontade que o nosso filho possa reconciliar-se conosco. A espiritualidade enche-nos de paz, distribui do seu pão, distribui do seu maná e nos cabe ofertar aos que encontramos no caminho de nossa vida. Para agradecermos toda a bondade que eles trouxeram hoje, vamos em prece convidar os amigos espirituais para falar conosco. Querido Mestre, querido amigo, num tempo distante, longe de nós, tu disseste que o teu universo era habitado por espíritos de infinita luz. Tu nos ensinaste que o Pai estava presente em nossa vida. Mas mais do que isso, tu nos colocaste nos braços e disse que nos amava, que nós não nos perderíamos e que prepararia lugar para nós em qualquer lugar que seria bom, que nós estaríamos no mundo certo aos nossos objetivos e aos nossos empenhos de viver. Amigo, tu és o nosso irmão maior. Muitas vezes a nossa face envergonha-se diante de ti, porque não temos coragem de erguer e dizer que erramos. Outras vezes lhe imploramos, não somente que nos perdoe, mas que nos dê a oportunidade de recomeçar em teu nome. E tantas outras vezes falhamos, encarnamos, Mestre. E ao encarnar, nós falamos que perdoamos o nosso irmão, que aquele pai escolhido era o melhor e o preferido. Ai, a roupa de carne, ela nos traz o esquecimento, e este esquecimento nos faz buscar um passado longínquo e escondido e esquecido. E olhamos para o nosso pai e dizemos, não, tu não és meu amigo. E este pai, e esta mãe, quantas vezes perde o sono, quantas madrugadas anda pelas ruas, quantas drogas, quantas perdições, quantas biqueiras, quantos filhos transviados, quantos deles presos, quantos perdidos para o mundo, sem nenhuma esperança, sem nenhum apoio, sem nenhum entendimento, irmãos nossos, caído tanto quanto nós. E no nosso arrobo de sermos bons, o esquecemos e não perdoamos. Afastamos, distanciamos, levando esse pobre, jogar o outro,
no caminho da morte, no caminho da perdição. A arena da vida é o circo que se repete. O Coliseu do passado é o Coliseu de hoje. A arena restrita hoje é a arena aberta. A arena numa nação, hoje mundial. E mestre, mesmo sabendo que estamos na arena da vida e que somos mártires, mas que também somos réu, te pedimos o auxílio dos amigos. E sabemos que os céus se abrem, que a espiritualidade nos auxilia, mas o nosso coração, ai, como é o nosso coração, tão fraco, tão turvo, parece pedra que arrastamos. Não conseguimos enxergar além do nosso próprio nariz. E não lhe vemos, não lhe tocamos, não é concreto. Será que é verdade? Será que a espiritualidade existe? Esquecemos de vossa fala. Eu irei preparar-vos lugar, mas enviarei um para estar contigo, um Espírito de verdade que falará em meu nome e que ensinará tudo o que eu vos disse, para que não se esqueceis de mim. Então, mestre, nesta noite, diante do imenso campo que abre nesta casa, diante da espiritualidade, trabalho desenvolvido durante todo o mês, todos aqueles que perderam a vida, seja na arena, seja impingindo a arena, seja gladiador, seja o carcereiro, seja o imperador, que acostumaram o seu coração ao mal, tem diante de nós a espiritualidade aberta, dizendo que o cosmo e a casa do Senhor está presente para todos e que não cabe mais o mal na terra. Que tu deste um basta, que tu deste o chega, o determinismo da vitória, a sua vitória e o seu reino se fazendo em nós. Começa a nossa regeneração. E não se muda como em passe de mágica, como nos ensinam os Espíritos através da codificação em Gênesis. Não é mágica, não é místico. É a mudança e a disposição de cada um de nós. Mestre, nesta noite, diante de infinitas testemunhas, nós colocamos o nosso coração leve, nós colocamos a nossa jura de fidelidade, nós nos entregamos e nos rendemos ao teu amor. E que possamos lembrar-nos sempre que a tua casa é o universo. E o universo habita em nós quando carregamos a mansietude e a tua humildade e aprendemos a dar a sua paz e deixar a vossa paz. Mestre de amor e bondade e luz, que se faça presente na vida de cada um, que cada dor seja recolhida, que cada prova possa ser amenizada, porque neste momento nos rendemos em louvor a Ti, porque Tu és o nosso governador, o nosso guia e o nosso mestre. Nós rendemos em amor, mestre de luz. E que o Senhor esteja conosco sempre.